Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é sexta-feira, dia 3 de abril, e você vai ver a seguir. Seminário de turismo é realizado no Rio de Janeiro. Preços dos chocolates sobem e consumidores buscam estratégias para economizar. O consumidor deve ficar atento à qualidade do bacalhau na Semana Santa. Secom e Procon RJ realizam fiscalizações em estabelecimentos do Rio de Janeiro. Semana Santa vai movimentar rodovias no Rio de Janeiro. Polícia Militar mobiliza mais de 3.500 policiais para o feriado da Semana Santa. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O ícone da hotelaria carioca, o Hotel Nacional, no Rio de Janeiro, foi palco nesta quinta-feira, dia 2 de abril, de um seminário que reuniu autoridades e especialistas, promovendo um grande debate sobre o futuro do turismo no estado. No encontro, temas como o carnaval e o verão foram protagonistas. O Rio de Janeiro recebeu nesta quinta-feira, 2 de abril, o Seminário de Turismo Retrospectiva 2026 e Perspectiva 2027, O Futuro Começa Agora. O encontro reuniu autoridades públicas, gestores municipais, empresários e especialistas do setor para discutir os desafios, oportunidades e estratégias para o fortalecimento do turismo fluminense. Eu acho que é uma oportunidade incrível para a gente poder debater e trazer a pauta e à luz da divulgação essa agenda incrível que o Rio de Janeiro tem, né? A gente tem uma vocação natural para poder promover o turismo, para a ambiência turística que o Rio de Janeiro oferece, mas especialmente para poder demonstrar como isso se fortalece e de que maneira que a gente pode melhor trabalhar para que as boas políticas públicas possam continuar sendo utilizadas. O trabalho nosso na Secretaria de Turismo é todo dia, entregando, promovendo. A gente acabou de entregar aqui no Lagum, do dia 26 ao dia 29, o Expo Rio Turismo. Foi um evento voltado para o consumidor final, a gente tinha mais de 600 expositores lá. Oferecido pela Secretaria de Estado de Turismo com a Turis Rio e realização da Agenda do Poder, o evento contou como mídia partner o jornal Correio da Manhã e contou com o apoio da BIH, Hotéis Rio e Hotel Nacional. O seminário foi estruturado em 3 mesas redondas temáticas, consideradas centrais para o desenvolvimento do turismo no estado: Carnaval, Turismo Regional e o Verão Carioca. Carnaval é história, né? A história nossa, conta a nossa ancestralidade, conta a história do Brasil, fatos importantes. Primeiramente, a importância, né, do Correio da Manhã, sempre apoiando e estando presente nessas iniciativas onde se valoriza o principal negócio do Rio de Janeiro, que é o turismo. Quer dizer, não existe uma cidade tão contemplada com belezas e estrutura hoje do que o Rio de Janeiro. Até falo estado, né? É importante, muito importante, pelo fato de você colocar o turismo sempre em evidência. Conforme eu falei aqui na minha palestra, o turismo hoje é um dos segmentos que mais cresce no mundo. No Brasil, a cada 11 trabalhadores, um tem seu emprego voltado para o turismo. Entre os debates e assuntos aqui durante o seminário no Hotel Nacional, o turismo regional, enaltecendo não só a capital fluminense, mas sim os municípios do estado do Rio de Janeiro. Lá em Rio das Ostras, nós temos ainda a questão dos royalties, como toda a região. Sobretudo, a gente precisa entender que o royalty, que o petróleo, ele é finito. Já o turismo, ele é o ouro que não vai acabar se for bem trabalhado. Tem sido uma surpresa para a gente, né? Que a gente, quando começa o parque, a gente está entendendo o que está fazendo para o público do Rio de Janeiro, Baixada Verde, como o Nilo fala, e o Grande Rio. E hoje a gente recebe gente, turista alemão, americano, argentino, dos outros estados do Brasil. É uma surpresa positiva e, enfim, é maravilhoso estar entendendo que a gente faz hoje parte do turismo não só regional, e sim nacional e internacional. O turismo no Rio de Janeiro registrou números expressivos em 2026, com 9,1 milhões de turistas, 12 bilhões em receita direta e 92% de taxa média de ocupação durante eventos da alta temporada, reforçando a relevância do setor
para a economia fluminense. Celebrar esses resultados, né? A gente vem colhendo recordes atrás de recordes. Ano passado, 2.200.000 turistas internacionais, o aeroporto do Galeão com 18 milhões de passageiros, né? Um calendário de eventos estruturado. Então, aproveita todos aqui, diz o seguinte, feriado agora, fique no Rio de Janeiro, para o interior do estado, e nas férias escolha o Rio de Janeiro como destino. Olha só, gente, os preços dos chocolates estão mais altos nessa Páscoa e têm pesado no bolso do consumidor. Segundo o Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo, o IPCA, o aumento passa de 26% nos últimos 12 meses. Mas mesmo com a queda no valor do cacau no mercado internacional, o alívio ainda não chegou às prateleiras. O chocolate que chega às lojas nessa Páscoa ainda reflete o custo da safra anterior, quando o cacau estava mais caro no mercado internacional. Fatores como clima seco em países produtores, como Costa do Marfim e Gana, impactaram diretamente no preço final. Com os preços mais altos nas prateleiras, o consumidor precisa mudar o comportamento na hora de comprar. E apesar dos ovos de Páscoa ainda serem os mais procurados, eles também são os que mais pesam no bolso, principalmente por causa das embalagens e dos brindes. Por isso, antes de decidir, é válido buscar por opções mais econômicas. Diante desse cenário, a recomendação é evitar compras por impulso e pesquisar. O mesmo produto pode ter variação de mais de 50% entre diferentes estabelecimentos. E, além disso, definir um orçamento antes de sair de casa pode ajudar a manter o controle dos gastos. O intuito, né, de celebrar a Páscoa, ele pode ser feito em família também, através da produção e confecção dos próprios ovos de Páscoa. Então as famílias elas têm inovado e trazendo aí contextos totalmente diferentes, onde cada um cria ali o seu ovo de Páscoa e presenteia um outro familiar. E aí você, além de economizar, cria boas lembranças e memórias afetivas em família. Outra dica é não se apegar às grandes marcas e buscar produtos regionais. Costumam ter preços mais acessíveis, como mostra a confeiteira Beatriz Nelman, que há anos aposta nessa alternativa para oferecer opções mais equilibradas ao consumidor. Nossos produtos são todos feitos de maneira artesanalmente, todos os recheios preparados manualmente, com muito cuidado, muito carinho, nossos materiais super selecionados para entregar a você o melhor de tudo. Mais do que o tamanho ou a marca do presente, a Páscoa está diretamente ligada ao afeto e à partilha. Por isso, para muitos produtores, a proposta vai além da venda. Não trabalhamos apenas com chocolate. Aqui na Doce Bias, nós entregamos uma experiência completa, né? Ele é um presente em forma de memória. Tudo muito gostoso, muito saboroso, bem recheado. E me fala se você não amaria ganhar um chocolate desse. Além disso, comprar em grupo ou deixar para depois da Páscoa também pode garantir economia, já que muitos produtos entram em liquidação para queimar estoque. Eu acho que está bem mais caro, né? Não é acessível para todo mundo. E não dá para dar ovo de Páscoa para todo mundo. Aí a gente acaba selecionando outro tipo de chocolate, às vezes, para poder presentear todo mundo. A gente tem que pesquisar bastante, né? Porque as coisas estão bem caras, né? Aumentou tudo. Mas, assim, uma lembrancinha acho que vai dar para a família. Acho que vai ficar... O pessoal não vai ficar ninguém sem chocolate. Mesmo com os produtos mais caros, a Páscoa é um momento de celebração e união. Portanto, planejamento e escolhas conscientes é possível manter a tradição sem comprometer o orçamento. E nesta época do ano, o consumo de peixe aumenta em todo o país. Mas na hora da compra e do preparo, é fundamental ficar atento à qualidade do produto e aos cuidados de higiene. Confira. A tradição religiosa de evitar carnes vermelhas, especialmente na Sexta-feira Santa, faz com que o peixe seja a principal opção para muitas famílias. Segundo a Associação Brasileira da Piscicultura, a expectativa é de um aumento de cerca de 30% no consumo de pescados neste período. Além de ser uma escolha tradicional, o peixe também traz benefícios para a saúde. Os peixes, eles são uma excelente fonte de proteína de alto valor biológico para o nosso organismo.
e eles têm baixa concentração de gordura, cerca de 5% da sua composição, o que torna uma boa opção também para quem busca perder peso. Na hora da compra, alguns sinais ajudam a identificar se o peixe está fresco. Os olhos devem estar brilhantes, as guelras avermelhadas e a carne firme. O cheiro também é um indicador importante e deve ser sempre suave. Quando a gente pensa nas melhores opções, a gente pode estar optando, por peixes que têm uma maior concentração de gorduras e de ômega 3, como é o caso do salmão, sardinha, atum, ou com peixes com uma menor concentração de gorduras, que é o caso da merluza, linguado, o próprio bacalhau. Para quem prefere o produto congelado, é importante verificar se a embalagem está intacta e observar a presença de gelo em excesso ou manchas que podem indicar problemas no armazenamento. A embalagem ela não pode estar rompida, rasgada, com algum furo. Perceba se não tem acúmulo de gelo dentro da embalagem ou acúmulo de líquido que pode indicar uma variação de temperatura durante o armazenamento. Na hora do preparo, os cuidados com a higiene também são fundamentais. Lavar as mãos, evitar contaminação cruzada e manter o peixe sob refrigeração são medidas essenciais. Quando você vai fazer essa manipulação, é importante ter utensílios exclusivos, a faca de corte, a tábua, ser exclusivo para manipulação das carnes, separado de legumes e verduras, e que tenha uma higienização desses utensílios logo após o uso, com água, sabão. Com atenção na escolha e no preparo, é possível garantir uma refeição mais segura, saborosa e saudável. Seguindo essas orientações, o consumidor pode aproveitar a data com mais tranquilidade e garantir qualidade na mesa. E acabamos de ver o preparo e consumo de peixes, e agora vamos falar sobre o tradicional bacalhau. É preciso ficar atento à qualidade do produto para evitar riscos à saúde. O Instituto Municipal de Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro orienta que os consumidores devem observar a aparência do bacalhau. Manchas avermelhadas ou pontos pretos podem indicar a presença de bactérias ou fungos. O sal utilizado na conservação também deve ser observado, já que apenas o sal grosso é permitido. Outro alerta é sobre peixes vendidos como bacalhau, mas que não são da espécie correta. Apenas os tipos conhecidos como porto, portinho ou codinho são considerados bacalhau legítimo. Segundo a Vigilância Sanitária, espécies como site, lingue e zarbo, muito consumidas no Brasil, não são bacalhau e devem ser comercializadas como pescado salgado ou seco. Para quem prefere o peixe fresco, a orientação é observar características como guelras avermelhadas, olhos brilhantes e escamas firmes. O consumidor também deve evitar peixes com o ventre rompido, o que indica estado avançado de deterioração, e retirar as vísceras antes do armazenamento para garantir maior conservação do produto. A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, a SEDCOM, e o PROCON do Estado do Rio de Janeiro realizaram na quarta-feira uma ação de fiscalização em diversos estabelecimentos do Estado do Rio. Entre as situações registradas pelos agentes dos órgãos estão mercados com alimentos impróprios para o consumo e posto de gasolina sem equipamentos de verificação obrigatórios. No município de Guaba Grande, os agentes fiscalizaram um supermercado onde encontraram 48 quilos de alimentos impróprios para consumo, entre eles alguns vencidos desde janeiro de 2026. O gerente do estabelecimento foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos e os produtos vencidos encaminhados para análise pericial. Em São Pedro da Aldeia, os fiscais encontraram 29 quilos de alimentos impróprios para consumo em restaurantes, armazenados sem identificação de data de manipulação e validade. Entre os produtos descartados estavam chocolates, ricota e uvas passas. Também foram encontrados problemas estruturais, como lixeiras sem tampa, ralo sem proteção e piso quebrado. Ao todo, 3 estabelecimentos foram autuados por irregularidades. Por fim, em Cabo Frio, as equipes com apoio do Comando de Polícia Ambiental da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro atuaram em 2 postos de combustíveis. No local, constataram a ausência da proveta, que é o equipamento obrigatório utilizado para a verificação da quantidade de combustível fornecido ao consumidor. Também foi identificada a ausência do livro de reclamações do PROCON, um item essencial para o registro de demandas dos consumidores. E o feriadão da Semana Santa vai movimentar as estradas do Rio de Janeiro. De acordo com a Elovias,
está previsto que 306 mil veículos passem pela BR-040. E a Rota 116 informou que a rodovia deve receber 170 mil veículos. Em ambos os casos, a previsão contempla o período entre quinta-feira e domingo. Em razão do grande fluxo de veículos nas rodovias, a Polícia Rodoviária Federal iniciou na quinta-feira, dia 2 de abril, a Operação Semana Santa. Até domingo, dia 5, o efetivo vai ser reforçado com foco na intensificação da fiscalização. Segundo a PRF, neste ano, o objetivo da operação vai ser coibir ultrapassagens proibidas, consideradas uma das infrações mais perigosas. Este tipo de manobra tem contribuído para o aumento de acidentes graves nos últimos anos. A BR-040, rodovia que abrange a Serra de Petrópolis, deve receber 306 mil veículos, segundo a Elovias, concessionária responsável pela via. Já a RJ-116, que corta Nova Friburgo, tem previsão de ter 170 mil veículos durante o feriado da Semana Santa. Sobre a BR-040, em decorrência da quantidade de veículos, a concessionária vai reforçar o atendimento na Serra de Petrópolis e em Duque de Caxias. Já na RJ-116, no trecho de Nova Friburgo, também na região serrana, há intervenções em perímetro urbano, com sistema de pare e siga em caso de manutenção da sinalização. Apesar da previsão de movimento nas estradas, alguns petropolitanos não vão viajar na Páscoa. Trabalho, né? Tem jeito. Vou trabalhar o feriado todo. Então, eu fico por aqui mesmo. Ficar em casa. Aproveitar o tempo em família mesmo, entendeu? Felizmente vai trabalhar, né? Felizmente eu vou trabalhar, mas por necessidade de trabalhar mesmo e ter que cumprir as obrigações. O representante comercial Rafael Isaac também não pretende viajar neste feriado. O momento e a atual estado que está a situação toda, inviável de estar viajando. Pelo menos na minha situação, vou ficar em casa com a família. Dessa vez não tem como não. Petróleo super caro devido aos problemas lá fora e vários outros problemas também de valores mais altos. Por enquanto vou ficar em casa. Outro ponto destacado pelos motoristas é a segurança nas rodovias durante os feriados mais longos. Acho que depende de cada um, né, cara? Cada um tem a sua consciência de fazer o que é certo e evita problemas, né? Manutenção geral do carro e tomar cuidado, estar sempre vigilante. Acho que é bom para todo mundo. Muito movimento e a segurança sempre é um critério ruim, né? Não tem como dizer que não. É bem perigoso, cara. Tá muito ruas tudo mal, né, pavimentada, buraqueira danada, mal sinalizada. Gente, para quem for pegar a estrada nesse feriado, que pegue a estrada com muita atenção. A Secretaria de Estado de Polícia Militar intensificou o policiamento nas rodovias estaduais e vias expressas até o domingo de Páscoa. Para a operação, mais de 3.500 policiais militares e aproximadamente 600 viaturas foram empenhadas. O Comando de Policiamento de Trânsito e o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas, por ordem da Secretaria de Estado de Polícia Militar, intensificaram o policiamento nas rodovias estaduais e vias expressas entre a quinta-feira, dia 2, e o domingo de Páscoa, no dia 5 de abril. Mais de 3.500 policiais militares e aproximadamente 600 viaturas foram empenhadas na operação, com foco nas principais vias da cidade do Rio de Janeiro, rodovias estaduais e praias, com destaque para a Avenida Brasil, linha amarela e linha vermelha, Transolímpica, RJ-104, RJ-106 e RJ-124 na região dos Lagos, RJ-116 na região serrana, RJ-216 entre o norte do estado e o Farol de São Tomé, RJ-165 em Paraty e RJ-125 em Miguel Pereira. O Comando de Policiamento em Trânsito informou que aumentou os pontos de baseamento em locais estratégicos, com o objetivo de garantir a segurança dos usuários das principais rodovias estaduais durante todos os dias do feriado. O policiamento ostensivo foi intensificado com o emprego de militares do Batalhão Tático de Motociclistas, do Regimento de Polícia Montada e também do Grupamento de Policiamento Ferroviário. Na rodoviária do Rio de Janeiro, um dos principais pontos de entrada e saída de pessoas durante o feriado prolongado, houve um reforço do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas, o BPTUR, responsável pelo patrulhamento em áreas com grande fluxo de visitantes. Além da parceria com a rodoviária, com mais de 100 câmeras do terminal que atuam de forma conjunta com um centro integrado de comando e controle que auxilia no sistema de reconhecimento facial. E você vai ver no próximo bloco. Pontos turísticos de Petrópolis vão abrir durante o feriado de Páscoa.
caso confirmado de sarampo no estado do Rio acende alerta em Petrópolis. Rio de Janeiro aplica 240 mil doses da vacina contra a gripe no início da campanha. Prefeitura identifica a origem de fogos barulhentos após denúncias de pacientes da UPA de Itaipava. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Segurança com inteligência, estratégia e ação. Antes não tinha, agora tem. O governo do estado investe mais de 16 bilhões por ano em câmeras de reconhecimento facial, central de vídeo e monitoramento, mais policiais, viaturas e muito mais. É isso, Edu. Flávia, antes entrava e saía governo, os bandidos seguiam armados. Hoje o Rio bate recordes na apreensão. Antes o investimento do Segurança Presente era só na capital. Agora são mais de 50 bases em diversas regiões. Vai daí, Gisélio. O Rio sempre teve vocação para grandes eventos, certo, Tenente? Positivo. Agora também dá show em planejamento. Antes não tinha estratégia. Agora temos até uma agência central de inteligência. Isso dá mais agilidade nas investigações, né, Major? Claro, Flávio. Positivo. Bota positivo nisso. O Rio de Janeiro tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Segurança com inteligência, estratégia e ação. Antes não tinha, agora tem. O governo do estado investe mais de 16 bilhões por ano em câmeras de reconhecimento facial, central de vídeo e monitoramento, mais policiais, viaturas e muito mais. É isso, Edu. Flávia, antes entrava e saía governo, os bandidos seguiam armados. Hoje o Rio bate recordes na apreensão. Antes o investimento do Segurança Presente era só na capital. Agora são mais de 50 bases em diversas regiões. Vai daí, Gisélio. O Rio sempre teve vocação para grandes eventos, certo, Tenente? Positivo. Agora também dá show em planejamento. Antes não tinha estratégia. Agora temos até uma agência central de inteligência. Isso dá mais agilidade nas investigações, né, Major? Claro, Flávio. Positivo. Bota positivo nisso. O Rio de Janeiro tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. A Prefeitura decretou ponto facultativo em Petrópolis para esta quinta-feira. Apesar disso, os pontos turísticos da cidade imperial vão abrir durante o feriado de Páscoa, mas as repartições públicas e escolas ficam fechadas até o domingo. As atividades retornam na segunda-feira, dia 6 de abril. O mês de abril já começa com um feriado prolongado, o da Semana Santa. E essa é a oportunidade ideal para descansar, viajar ou aproveitar os pontos turísticos de Petrópolis, mas principalmente estar próximo de quem ama. Eu planejo sair, ver os colegas, né, aqui na cidade. Esse ano é ficar com a família. Dar atenção à família, porque todo mundo está precisando de colinho ultimamente, a vida está corrida, né? Então vai ser ficar juntinho. Ficar com a família, né? Curtir um pouco os filhos, comprar os ovos de Páscoa que estão com preço um pouquinho acima
Mas o importante é a gente estar em casa tranquilo, curtindo a família, curtindo os filhos. A Prefeitura de Petrópolis decretou ponto facultativo para quinta-feira. Com isso, repartições públicas, escolas e unidades básicas de saúde ficam fechadas entre os dias 2 e 5 de abril. As atividades retornam na segunda-feira. Já as unidades de urgência e emergência funcionam normalmente durante todo o feriado. São elas as UPAs do Centro, Cascatinha e de Itaipava, os hospitais Nelson Tsarrep, Alcides Carneiro e o Pronto Socorro do Alto da Serra, além das unidades pré-hospitalares da Posse e Pedro do Rio. Para alguns petropolitanos, a cidade imperial é ideal para turistar nesse período. E um dos pontos altos da cidade são os polos de moda da Rua Teresa e do Bingen, em que cada loja vai ter um horário próprio de funcionamento. Já a feirinha de Itaipava abre todos os dias das 10 horas da manhã às 7 horas da noite. A combinação entre tradição religiosa, experiências gastronômicas e clima da serra deve garantir um feriado de Páscoa aquecido em Petrópolis. De acordo com o Petrópolis Convention e Visitors Bureau, a taxa de ocupação hoteleira apurada já alcança 78%, com expectativa de chegar a 85%. Tem muita opção, tem bares, restaurantes, cafés, né? É uma cidade turística, então tem lugares para fazer trilha, então eu acho que opção é o que não falta. Durante o feriado prolongado, os parques municipal Prefeito Paulo Ratti, além dos parques do Cremeri, Padre Quinha e Nacional da Serra dos Órgãos, vão funcionar normalmente, todos os dias. O professor de Educação Física, Davi D'Amico, lembra que se manter bem fisicamente neste período é muito importante. A gente pode ir numa praça, curtir a família, fazer uma boa caminhada, praticar atividade física, exercício físico. Isso ajuda o nosso dia a dia, até porque a gente vai comer muito chocolate, né? Então a gente precisa estar bem fisicamente. E quem estiver em Petrópolis vai contar com alguns pontos turísticos funcionando normalmente. O Museu Imperial, por exemplo, que é um dos principais atrativos turísticos da cidade, vai abrir todos os dias, das 10 horas da manhã até as 6 horas da noite. Já o Palácio de Cristal abre todos os dias a partir das 9 horas da manhã. Outro atrativo é a Feira do Pescado, funcionando ainda nesta Sexta-feira Santa, de 8 da manhã até 2 horas da tarde. A lista completa e os horários de funcionamento dos pontos turísticos você encontra em nosso site, correiopetropolitano.com.br. E agora falando sobre saúde, Petrópolis reforçou a vigilância epidemiológica após a confirmação de um caso de sarampo no Rio de Janeiro. O alerta, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, acende a atenção principalmente em cidades turísticas que recebem grande circulação de pessoas ao longo do ano. O caso confirmado é de uma mulher de 22 anos, moradora do estado do Rio de Janeiro, sem comprovação de vacinação contra sarampo e rubéola. Até o momento, a origem da infecção não foi identificada. A Secretaria de Saúde de Petrópolis orienta que os profissionais fiquem atentos aos principais sintomas da doença, como febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, tosse, coriza e conjuntivite. Casos suspeitos devem ser notificados imediatamente. E a orientação também vale para a população. Aqui em Petrópolis, a recomendação é conferir a caderneta de vacinação e procurar a unidade de saúde mais próxima em caso de dúvidas e sintomas. E vale lembrar que a vacina continua sendo a principal forma de prevenção contra o sarampo. Atualmente, o município conta com 16 salas de vacinação. Em 2025, a cobertura da vacina tríplice viral chegou a 94,15%. É importante que pessoas de 12 meses a 29 anos sem comprovação vacinal tomem 2 doses do imunizante, com intervalo de 30 dias. Já para quem tem entre 30 e 59 anos, a recomendação é de 1 dose. Lembrando que nós temos a vacina disponível nas 16 salas de vacina, não existe falta do imunizante no município e a gente precisa realmente do engajamento social para que a gente possa aumentar a nossa cobertura e não permitir a circulação do vírus aqui no município. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, em 2025 foram registrados 377 casos suspeitos de sarampo no estado, com 2 confirmados.
Em 2026, até agora, são 53 notificações, sendo um caso confirmado, 40 descartados e 12 ainda em investigação. Dê uma conferida nos seus históricos vacinais e veja se já foi apresentado ao imunizante, lembrando que o sarampo é uma doença imunoprevenível. Sendo uma doença imunoprevenível, existe vacina para prevenir, existe vacina que erradica a doença da nossa sociedade. Olha só, gente. A Prefeitura de Petrópolis identificou e multou um estabelecimento em Itaipava pelo uso ilegal de fogos de artifício com estampido. A operação foi realizada no último fim de semana, após denúncias de pacientes da Unidade de Pronto Atendimento à UPA de Itaipava e de associações que lutam pelos direitos de pessoas com espectro autista. A Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública e o setor de fiscalização de posturas utilizou um drone para rastrear a origem das explosões. A investigação teve início após denúncias de moradores, pacientes da UPA de Itaipava e associações ligadas ao transtorno do espectro autista. Eles relataram incômodo devido ao barulho excessivo durante o último fim de semana. A Prefeitura de Petrópolis informou que, após a tentativa inicial de fiscalização na última segunda-feira, as equipes da Secretaria utilizaram um drone para traçar a linha da trajetória dos fogos. As imagens aéreas localizaram restos de materiais pirotécnicos no fundo do estabelecimento. Com as provas, os fiscais confirmaram a irregularidade no local. Segundo a administração municipal, o proprietário do estabelecimento admitiu a ocorrência e atribuiu a responsabilidade à equipe de produção do artista, que se apresentou no último sábado no local. O estabelecimento foi multado e advertido formalmente, sob pena de perda de alvará de funcionamento. A prefeitura ressaltou ainda que orientou o proprietário a não realizar novos eventos com pirotecnia sem autorização prévia do Corpo de Bombeiros. Outro fator relevante é que há uma lei municipal de autoria da vereadora Gilda Beatriz e do atual prefeito Ingo Rames, que proíbe o manuseio e soltura de fogos de artifício com efeito sonoro ruidoso. E se tem lei, é para se cumprir. É proibido soltar fogos de artifício com barulho. Em frente a uma UPA, então eu fiz essa denúncia e ontem a prefeitura foi lá, quero até parabenizar a SSOP por ter ido lá e multou o estabelecimento. E é isso que tem que ser feito, tem que respeitar a lei. De acordo com a parlamentar, a lei visa proteger idosos, pessoas com transtorno do espectro autista e animais. A tradição que é boa fica, a tradição que é ruim acaba. E isso é uma tradição que é muito ruim, tem que acabar. Vamos soltar fogos sem barulho. O estabelecimento, chamado Elite, publicou nas redes sociais um esclarecimento sobre o episódio. Segundo eles, não houve intenção de desrespeitar as normas ou causar incômodo à população. O local ressaltou ainda que a soltura dos fogos aconteceu sem o conhecimento prévio da equipe. De acordo com a Boate Elite, o pagamento da multa já foi realizado e as providências necessárias estão sendo tomadas para a regularização de toda a situação. Por fim, o grupo pediu desculpas aos moradores e demais pessoas afetadas. E a Polícia Civil prendeu 2 homens em Itaipava, aqui em Petrópolis, por crimes relacionados à violência contra a mulher. As ações foram realizadas por agentes da 106ª Delegacia de Polícia. Quem tem mais informações é a repórter Evelyn Carvalhais. No primeiro caso, um homem foi preso em flagrante em Itaipava após ameaçar e agredir a ex-namorada durante uma discussão. Segundo a polícia, ele chegou a derrubar a vítima no chão e afirmou que a mataria caso ela não deixasse o local. Já na segunda ocorrência, outro homem foi capturado também em Itaipava, só que dessa vez dentro de um hospital. Contra ele havia um mandado de prisão pelos crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual, também no contexto de violência doméstica. As prisões ocorreram a partir do trabalho de monitoramento, cruzamento de dados e análise do setor de inteligência da 106ª Delegacia de Polícia, em Itaipava. Os 2 suspeitos vão responder pelos crimes com base na Lei Maria da Penha. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Evelyn, por suas informações. E um homem foi preso após o cumprimento de um mandado de prisão por tentativa de homicídio e em flagrante por tráfico de drogas. A ação foi realizada por agentes do 38º Batalhão, no bairro Amapá, em Paraíba do Sul. O repórter Gabriel Toledo é quem traz mais informações.
A ação ocorreu após o levantamento de informações de indicar a localização do suspeito de 26 anos na rua Fernando Abrão, no bairro Amapá, em Paraíba do Sul. As equipes das polícias civil e militar abordaram o homem no momento em que ele chegava em casa. Durante a abordagem, foi dado o cumprimento ao mandado de prisão temporária expedido pela 2ª Vara da Comarca de Paraíba do Sul por tentativa de homicídio. E durante as buscas realizadas no imóvel, os policiais ainda encontraram 9 tiras de maconha e 2 pinos de cocaína. O homem foi conduzido para a 107ª Delegacia de Polícia em Paraíba do Sul, onde também foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, permanecendo preso à disposição da Justiça. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Gabriel, por suas informações. Não saia daí, nós vamos para um rápido intervalo e você vai ver a seguir. MPRJ obtém decisão para que Estado regularize segurança contra incêndio em unidade socioeducativa de Nova Friburgo. Cine Teresópolis divulga 204 vagas de emprego. Prefeitura de Petrópolis reabre piscina do Parque Primeri. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instante. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Sou mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. Olha só, gente, hoje, como é sexta-feira, vamos agora para a agenda cultural com as principais dicas de programação para o fim de semana. Começamos agora mais uma agenda cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana nas nossas cidades de cobertura. Em Petrópolis, o Palácio de Cristal continua sendo palco da segunda edição do evento de Páscoa nesse fim de semana. Com entrada gratuita, o festival vai até esse domingo e conta com decoração temática, shows, peças de teatro e, claro, as tradicionais brincadeiras da época, como a famosa caça ao chocolate. Por isso, essa é uma ótima opção de diversão para toda a família.
E ainda em Petrópolis, e seguindo o clima de Páscoa no Palácio de Cristal, o Festival de Frutos do Mar segue oferecendo a experiência gastronômica da Páscoa, com opções que estão diretamente ligadas com a tradição culinária da Semana Santa. Será possível encontrar variedades de pratos à base de peixe e frutos do mar, preparados por expositores locais e regionais, com novidades no cardápio. Uma delícia, não é mesmo? E agora, indo para Teresópolis, 3 eventos irão movimentar o domingo de Páscoa na cidade: a Cultura de Raiz, a Feira do Rolo e o projeto Música na Matriz. Pela manhã, na Casa de Cultura Adolfo Bloch, a edição mensal do Cultura de Raiz fará referência ao Dia dos Povos Indígenas, que é celebrado no dia 19 de abril. Os artistas populares incluirão em seu repertório obras em homenagem aos povos originários e aos livros como fontes de preservação, conhecimento e identidade. Com entrada gratuita, o público é convidado a chegar às 9h15 da manhã para saborear um café na roça e, a partir das 10 horas, conferir as apresentações. Além disso, na área externa da Casa de Cultura, das 9 horas da manhã às 2 horas da tarde, é a vez da Feira do Rolo, com bons negócios de compra, troca e venda. Peças de arte e de decoração, artesanato, brinquedos e livros são alguns dos itens que podem ser encontrados no local, com preços negociados entre expositores e o público. E a partir das 3 horas da tarde, a Igreja de Santa Teresa receberá o projeto Música na Matriz, com um concerto do pianista e tecladista Bruno Fonseca, com entrada gratuita. Passeando entre o popular e o clássico, o repertório apresentará obras de Tom Jobim, Cartola e Chico Buarque de Holanda, visitando até mesmo mestres da música clássica. Já em Nova Friburgo, vai rolar um tour histórico pelo Espaço ARP nesse sábado, a partir das 11 horas da manhã. Essa será uma experiência guiada para conhecer a história da antiga fábrica de rendas ARP, fundada em 1911, e sua transformação em um dos principais polos culturais e criativos de Nova Friburgo. Durante o percurso, você poderá descobrir curiosidades, memórias e a importância do espaço para o desenvolvimento da cidade. Esse é um convite para se conectar com o passado e vivenciar a história de forma leve e envolvente. Para mais informações, basta acessar a plataforma Simpla e garantir sua vaga. Em Paraíba do Sul, a contagem regressiva já começou para os 20 anos de A Paixão de Cristo, o musical, que começa a partir dessa sexta-feira e vai até domingo. Nessa sexta, a partir das 6 horas da tarde, será possível curtir corais e um show de Clévio Soares. Já no sábado, também a partir das 6 horas, é a vez de O Grande Musical e Samuel Messias. E para fechar no domingo, a partir das 6 horas da manhã, haverá um café especial, seguido de pedal e corrida para Cristo. A entrada é gratuita mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Em Três Rios, sábado é dia de soltar a voz e deixar o rock comandar a noite. A banda Brave chega com repertório rock and roll e a energia que faz a alma tremer a partir das 8h30 da noite. Garanta seu lugar no espaço Alma Beer, que fica localizado na Travessa Erundina de Pádua, e peça aquele chopp gelado para viver o melhor do rock ao vivo. E agora, voltando para Petrópolis, o Cinemax Bauhaus está trazendo como principal novidade a estreia de Super Mario Bros. Galaxy, o filme, além da permanência de Velhos Bandidos e Nuremberg, com sessões em diferentes dias e horários, oferecendo ao público opções que vão da animação familiar ao drama histórico, com o objetivo de atender a diferentes faixas etárias. Os fãs de cinema não podem ficar de fora dessa, não é mesmo? Bom, ficamos por aqui, mas semana que vem a gente tá de volta trazendo os principais eventos culturais. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima! E vamos agora para a previsão do tempo.
Gente, acabamos de ver várias dicas muito boas de programação para este fim de semana com a Evelyn Carvalhais. E agora ela está aqui de volta para falar para a gente como é que fica o tempo e também as temperaturas para o fim de semana de Páscoa aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Como é que fica a tendência climática para este fim de semana? Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Olha, eu já adianto aqui que temos previsão de chuva para o fim de semana de Páscoa em todas as cidades da nossa região de cobertura. E como de costume, começando por Nova Friburgo, a previsão do tempo para sábado é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e também à noite, enquanto os termômetros variam entre mínima de 18 e máxima de 25 graus. O domingo será de sol com muitas nuvens, passando para tempo nublado e com chuva já pela manhã. À tarde ocorre temporal e à noite será chuvosa. Nesse caso, as temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 24 graus. Em Teresópolis, o sábado será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros na cidade vão variar entre mínima de 18 e máxima de 26 graus. A previsão para o domingo é de sol com muitas nuvens, passando para tempo nublado e com chuva já pela manhã. À tarde, novamente, ocorre temporal e à noite será chuvosa, enquanto as temperaturas vão variar entre mínima de 18 e máxima de 23 graus. Aqui em Petrópolis, a previsão do tempo para sábado é de sol com aumento de nuvens de manhã. Além disso, pode ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite, enquanto os termômetros variam entre mínima de 18 e máxima de 25 graus. Já para o domingo de Páscoa, a previsão na cidade imperial segue essa tendência e será um dia de sol com algumas nuvens. Além disso, chove rápido durante o dia e também à noite, enquanto as temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 23 graus. E agora indo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, a previsão do tempo para sábado é de sol com muitas nuvens, podendo ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas na cidade vão variar entre mínima de 20 e máxima de 29 graus, enquanto o domingo de Páscoa será de sol com algumas nuvens, podendo chover rápido durante o dia e também à noite, e os termômetros variam entre mínima de 20 e máxima de 28 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo, em 3 dias o sábado também será de sol com muitas nuvens, e além disso, podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite, e os termômetros vão variar entre mínima de 21 e máxima de 30 graus. A previsão do tempo para domingo na cidade é de sol com algumas nuvens, podendo chover rápido durante o dia e também à noite, enquanto as temperaturas vão variar entre mínima de 21 e máxima de 29 graus. A gente pode perceber, como você falou, que será um fim de semana chuvoso aqui em todas as cidades da nossa região de cobertura, nos 2 dias, né? Tanto o sábado quanto o domingo, mas vale destacar que não é aquela chuva intermitente que fica o dia inteiro. É aquela chuva que em períodos do dia, normalmente no fim da manhã, ali no período da tarde e da noite, não dá para sair, dá para curtir com a família, mas claro, sempre atento às condições climáticas locais onde você estiver. Evelyn, no mais, muito obrigada por suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp, no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui e como amanhã é sábado, teremos um resumo das principais notícias desta semana com o Gabriel Toledo. Mas segunda-feira eu tô de volta e espero por vocês a partir de 1h da tarde. Uma boa Páscoa e um bom fim de semana!
TVC, a TV do Correio da Manhã.